Só colocar aqui. Começou? Tá? Boa noite a todos. Na verdade, hoje nós temos mais uma palestra, aqui mais uma live, nesse evangelho, nessa reunião pública, de forma virtual, pelas redes sociais. Mas vamos estar aqui hoje com uma palestra do nosso irmão Rafael Lavarini, que vai falar sobre evangelho no lar, conexão com a espiritualidade. Então, na postagem saiu 1h30 hoje, mas na verdade não será 1h30. Nós teremos uma palestra, o tempo total de 1 hora dessa atividade de hoje. Então, eu queria iniciar fazendo o exórdio, como sempre fazemos, chamando a atenção um pouco para as questões que nesse momento nos envolvem: a vida e a morte. Lendo as obras do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, fica muito claro para todos nós que a vida e a morte, na verdade, não existem. O que existe em nossas vidas é a continuidade da vida. Isso é muito importante para nós espíritas, para que a gente compreenda, entenda, perceba quanto a espiritualidade nos oferece de informações para que a gente entenda que tudo é uma continuidade. A vida é uma continuidade. O corpo físico, a experiência encarnada, ela é necessária para a nossa evolução. Mas nós somos, na verdade, espíritos que caminhamos pela vida, que aproveitamos as experiências, que reencarnamos, desencarnamos, e nesse ir e vir, nessas oportunidades que a espiritualidade nos oferece, vai nos dando a condição da convivência humana, das relações construídas, sejam por laços fortes, que podem se aproximar pela amizade, pela família, seja também as dificuldades de convivência humana, que também podem estar na família, como também nas relações em todo momento de nossas vidas. O que eu quero dizer? É muito importante observar a vida como uma grande oportunidade de evolução. Às vezes a gente olha os momentos mais difíceis em que enfrentamos como um castigo. Na verdade, Deus não nos castiga. Deus nos oferta a oportunidade de viver. E as experiências vividas, elas são um acúmulo de experiências que têm relação com o nosso passado, mas que também tem muita relação com o nosso presente. Muito daquilo que nós enfrentamos nessa vida é resultado do passado. Isso é uma verdade. Coisas que deixamos de fazer, algo que não fizemos bem feito, ou mesmo quando nós nos omitimos diante do sofrimento humano. Todas essas experiências aparentemente ruins, elas podem retornar em experiências para tentar retomar, resolver, reorganizar as atitudes equivocadas do passado. Mas a gente não pode esquecer que a reencarnação é uma grande oportunidade para que a gente possa se reencontrar conosco. A oportunidade de refazer os nossos passos, de mudar as nossas vidas. Então o presente, esse momento que nós estamos vivendo, esse segundo de vida, que cada vez mais o tempo ele vai para frente e vai nos posicionando cada vez mais adiante, a cada segundo de vida nós temos a oportunidade de se reformar. E essa reforma, ela é uma obrigação natural, não é algo que você por si só possa impedir. Mesmo que a pessoa não queira evoluir, ela é impulsionada ao processo evolutivo, como tudo na natureza, óbvio. Por sermos seres inteligentes, por termos a capacidade de pensar, agir, mas principalmente decidir, que é o livre-arbítrio, nós podemos fazer uma caminhada mais intensa ou menos intensa em determinados momentos da nossa existência. Então, se espiritualizar, conhecer a espiritualidade, compreender as verdades que a espiritualidade nos oferece nas diversas crenças humanas, nos dá um instrumento novo para transformar o ser. Jesus é o grande pedagogo dessa história para o Ocidente. Ele nos chama a atenção que é preciso se modificar, que é preciso mudar atitudes, ações, pensamentos. Então é muito importante que a gente entenda, seja a felicidade, ou muitas vezes a aparente infelicidade, como grandes oportunidades da nossa existência. Então, se nesse momento você está se sentindo fragilizado, com medo, ou mesmo achando que as coisas não têm jeito, eu queria lhe dizer que tem sim. A espiritualidade nos oferta isso há muito tempo.
Desde 1857, quando Allan Kardec recebeu as primeiras, fez saber ao mundo as primeiras informações organizadas do Livro dos Espíritos, ficou muito claro: nada acontece sem que Deus não saiba. E nós todos precisaríamos compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, obviamente, para onde nós vamos. Ou seja, nós somos seres em caminhada evolutiva. Por mais que às vezes as pessoas queiram apontar que está tudo tão ruim e que só vai piorar, a espiritualidade sempre nos oferece a compreensão de que as coisas mudam, mas mudam para melhor, mesmo que aparentemente a dor esteja no meio dessa história. Então nós precisamos aproveitar esse momento, compreender qual a lição que está sendo ofertada à humanidade, que lição está sendo ofertada a cada um de nós. Porque às vezes é necessário a dor, não que nós sejamos aqui aqueles que fazem apologia à dor, de forma nenhuma. Nós podemos também aprender com o amor. O ideal é que a gente aprenda com amor, mas às vezes, por insistência nossa, por teimosia, por dois grandes, infelizmente, instrumentos ainda que atrapalham a humanidade, pai e mãe de todos os sofrimentos humanos, que é o egoísmo e o orgulho, a gente termina tropeçando de forma individual ou mesmo coletiva, e às vezes é necessário que a própria natureza oferte o realinhamento para que a gente entenda que nós somos sujeitos desse mesmo conjunto e que a gente precisa respeitar uns aos outros, como precisamos também respeitar todos os seres vivos no nosso planeta. Respeitar o planeta, respeitar as pessoas. Nós estamos sendo chamados constantemente a repensar os nossos passos. Então nós começamos essa noite fazendo uma reflexão: o que é bom e o que é ruim. O bom e ruim, dependendo do olhar de quem o observa, pode ser dois grandes instrumentos para a nossa evolução, sempre, sempre. Então é preciso que a gente tenha isso muito claro. Não tenham medo, tudo que nós estamos sofrendo, seja qual for o sofrimento, irá passar, vai passar. Nós somos sujeitos, nós somos espíritos e por isso, sendo espírito, nós somos imortais. A morte não existe. Nós vamos enfrentar dramas aqui na Terra e até mesmo na espiritualidade, mas todos esses elementos são elementos importantes para a nossa evolução. Saibamos sempre tirar de cada experiência humana aquilo que aquela experiência pode nos deixar de melhor. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos olhar para a frente com aquela paciência que Jesus nos ensinou, com aquela confiança do Mestre Jesus nos seus passos, quando esteve entre nós até o Calvário, que não teve em nenhum momento medo de enfrentar as mais difíceis situações que a Terra naquele momento oferecia à humanidade, e que teve coragem de dizer que o bem faz bem e que é bom ser bom. Então vamos trabalhar isso no nosso ser. O Espiritismo é um desses instrumentos. O Espiritismo nos dá essa visão de mundo. Não somos melhores do que ninguém, nem podemos ser, nem devemos querer ser. O que nós precisamos é aprender com a espiritualidade aquilo que a espiritualidade nos oferta. Está na hora de se abraçar mais, se aproximar mais das pessoas, entender o que é mais valoroso na vida. São lições importantíssimas desse nosso momento espiritual, desse nosso momento aqui na Terra. E com certeza estamos muito bem amparados pela espiritualidade amiga. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, eu queria iniciar com uma prece e depois da prece, o nosso irmão Rafael vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Vamos ouvir com atenção. Nos 10 últimos 15 minutos, se Rafael assim desejar, pode deixar também, se alguma pergunta surgir, deixaremos. Rafael poder responder. E hoje eu estou aqui na condição de dirigente dos trabalhos. Então essa é a minha missão aqui hoje. E com certeza teremos uma palestra maravilhosa sobre o Evangelho no Lar e essa conexão. É tão bom falar de conexão nesse momento, acho que é uma palavra que combina bem com o que nós estamos vivendo, a conexão com as pessoas, seja pelo espaço virtual, seja pela aproximação com as pessoas que convivem conosco. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos fechar os nossos olhos, pensar ao alto, pensando em Jesus, nos nossos guias espirituais, nos nossos amigos espirituais, para darmos início ao nosso trabalho. Jesus amigo, mestre amado, companheiro de todas as horas, amigo incondicional de toda a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa noite, pela convivência com o nosso irmão Rafael,
pela convivência com os nossos irmãos encarnados, trabalhadores dessa casa, frequentadores do Ceará de Deus. Aos nossos dirigentes dessa casa, a nossa presidente, a todos aqueles que conduz o Grupo Espírita Ceará de Deus, que os bons pensamentos, a boa energia, os bons sentimentos nos envolvam nesse instante, que nós estamos todos integrados, ao mesmo tempo elevamos o nosso pensamento pedindo a Deus amparo, ajuda, que a espiritualidade socorra aqueles que mais precisam, mas que também envolvam todos os nossos irmãos que estão interligados nessa noite, seja pelas redes sociais, seja pelas interligações espirituais que estão feitas nesse momento, com os nossos irmãos que caminham conosco aqui na terra e todos aqueles que também estão na espiritualidade. Obrigado, Mestre, pela vida. Que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento para que aqueles tomadores de decisão, para que as pessoas que nesse momento pensam em ajudar e serem solidárias com os outros possam se sentir cada vez mais fortes, que possamos iluminar com os nossos pensamentos, com a prece que é levada ao alto, todos que possam ajudar os que mais sofrem nesse instante. Seja aqueles que sofrem pela dor de uma doença, ou aqueles que sofrem pelas dores interiores, suas mágoas, suas dificuldades, seus dramas internos, que possam os bons pensamentos da espiritualidade, que os trabalhadores desse momento que envolvem cada pessoa possam ajudá-las a dirimir dificuldades emocionais e espirituais. Que possam também os amigos espirituais chegarem em todos os cantos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, onde estão aquelas pessoas que mais precisam, e possam ajudá-las pela intuição, pelo tratamento espiritual, pela força que vem do alto. Jesus amigo, Mestre amado, obrigado por essa noite. Pedimos o apoio dos bons amigos que dirigem essa casa, para que nesse momento possam intuir, envolver ainda mais o nosso irmão Rafael, e que ele possa ser o instrumento da tua voz, da tua fala, do teu evangelho, para que nessa noite possamos chegar ao maior número de pessoas, com a nossa boa vontade e principalmente com o grande apoio da espiritualidade amiga superior, que ilumina, orienta e dirige os trabalhos dessa casa nessa noite. Muito obrigado, Jesus, e assim damos por iniciado, de forma humilde, os trabalhos dessa casa. Que assim seja. Assim seja. Olá, meus irmãos queridos, uma boa noite a todos vocês que nesse momento permitem entrarmos dentro dos vossos lares, através das mídias sociais, para juntos meditarmos nesse tema tão importante, que é o culto do Evangelho no lar. Muitas vezes, quando a gente observa temas de palestras espíritas, que nós já estamos habituados não só a ouvir, mas também a fazer, às vezes a gente já começa a pensar, mas culto no lar? Eu sei como é o culto no lar. Eu sei que eu preciso fazer o culto no lar, que é uma vez por semana, ainda que eu saiba, eu tenho dificuldade, eu não consigo manter aquela constância, mas hoje a gente vai tentar trazer um âmbito diferente sobre o que a gente está acostumado a ouvir sobre o culto do Evangelho no lar. Não que a gente vá tentar levar a vocês uma teoria nova sobre culto no lar, mas a gente vai recorrer a Jesus, ao cristianismo primitivo, para tentar entender a visão deles de culto no lar e entender assim se a nossa visão está certa ou não. Vamos dar uma pincelada rápida de como é o culto no lar, como ele deve ser feito, como os espíritos nos orientam a fazer o culto no lar, como a doutrina espírita nos orienta, mas acima de tudo a gente vai abrir também espaço para debate, porque é muito importante essa conversa. O Fábio está aqui para assessorar, ele vai estar lendo algumas perguntas em algum momento para a gente, né, Fábio? Para que a gente consiga construir uma linha de raciocínio. Mas eu já quero começar desconstruindo algo que a gente sempre fala na casa espírita, que a gente sempre ouve e que a gente tenta seguir, e mesmo assim a gente ainda não consegue. Porque quando se fala em culto no lar, a gente fala em fazer uma vez por semana, por volta de 30 minutos, no mesmo horário. Beleza. Essa é a orientação que a gente ouve e a orientação que nós ministramos nas casas espíritas. Mas a gente já começa a refletir com uma passagem de Paulo, ao lado de Silas, inclusive está registrado no livro Paulo e Estevão, na segunda viagem missionária, quando eles passavam pela cidade de Filipos. Acontece um fato interessante, em que Paulo fala com Silas o seguinte: Silas, com a mesma proporção que o homem na terra precisa do alimento para o corpo, ele também precisa do alimento espiritual. E só em Jesus teremos esse alimento na fonte limpa, aquela água que a gente não sente mais sede ao tomá-la, aquele pão que ao provar não sentimos mais fome. Então vejam bem a fala de Paulo: com a mesma proporção
que nós precisamos do alimento físico, precisamos do alimento espiritual. E aí eu já faço um questionamento a vocês e a nós mesmos, que muitas vezes, usando a tribuna espírita, incentivamos o culto uma vez por semana. Será que a gente consegue comer uma vez por semana? Será que a gente só vai almoçar uma vez por semana e vai estar saciado? É impossível. O corpo vai começar a sentir, seja através de uma hipoglicemia, de uma anemia, a gente não dá conta. Então, se a gente tem esse pensamento com as questões fisiológicas, por que a gente ainda não tem com as questões espirituais? Será então que somos hipoglicêmicos do espírito? Porque se falta o alimento espiritual, nós estamos aí sem o nível certo, né, de açúcar, de tempero para o nosso espírito e, consequentemente, a gente não está bem espiritualmente. Por isso que a gente tem dificuldade de achar paz, por isso que temos dificuldade de sermos felizes, por isso que quando acontece uma provação coletiva como essa, ainda que seja natural sentirmos emoções, a gente extrapola o processo emocional e acaba ficando doente, porque uma coisa é sentir emoção, fazer com que a inteligência emocional controle o processo emocional e faça com que a gente consiga ressignificar a vida diante da dor, diante da provação, mas aí a gente acaba entrando numa enfermidade, porque o nosso espírito não está nutrido da maneira que ele deveria estar. O nosso espírito faz o culto só uma vez por semana. O nosso espírito procura Jesus uma vez por semana. O nosso espírito quer que o Cristo esteja presente no nosso lar 1 hora por semana, meia hora por semana. E às vezes, quando vamos fazer um trabalho dentro da casa espírita, a gente até extrapola a ignorância falando para os ouvintes, por exemplo, olha, faça o culto, é 20, 30 minutos, passa rápido. Como se fosse uma coisa dolorosa que tivesse que passar rápido. É igual o pai ou a mãe que vai falar com o filho assim, vamos ali tomar uma injeção? Ah, mas injeção dói, o menino começa a chorar. Não, vai ser só uma picadinha, passa rápido. Será que levar Jesus para dentro dos nossos lares é algo que incomoda tanto, que tem que passar rápido, que é só uma vez por semana? E aí a gente desconsidera tanto esse momento como algo que é uma obrigação, uma coisa chata, que a gente mal consegue fazer uma vez por semana. Mas se a gente começa a enxergar o benefício do culto do Evangelho no lar, para os nossos lares, para nós, primeiramente para nós, depois para os nossos familiares, e terceiro ponto para os desencarnados. E a gente inverte essa ordem. A gente acha que a mensagem é para os desencarnados. Vou fazer o culto para ver se o ambiente lá em casa melhora. Quem tem que melhorar somos nós. O ambiente é consequência do que nós somos. E às vezes a gente vê no culto algo muito interessante também. Abre-se o livro, abre o Evangelho, e aí abriu lá o dever. Aí o pai, que muitas vezes abre o Evangelho, ou a mãe, já olha para o filho e fala, tá vendo? Isso aqui é para você, caiu para você, é você que está precisando de ouvir isso. Aí o outro já fala que é o outro, e o momento que era de oração, que era de harmonia, está todo mundo brigando, está todo mundo discutindo. Qual que é o propósito? É entendermos que a mensagem é para a gente, é nós que estamos precisando. E aí a gente vai começar a perceber que o ambiente melhora, quando a gente tem humildade em saber que nós precisamos mudar. E é engraçado porque já chegaram a nos procurar na casa espírita falando assim, Rafael, eu moro sozinho e estou fazendo culto no lar, uma vez por semana, né, gente? Que a gente mal consegue fazer uma vez por semana. Culto é todo dia. Culto é todo dia. Ah, Rafael, mas isso é uma nova teoria? Não. Jesus fazia culto do lar todo dia na casa de Pedro. Jesus fazia o culto no lar todos os dias. Os discípulos diretos de Jesus no cristianismo primitivo faziam culto todo dia. Ah, mas isso é fanatismo. Então a gente é glutão porque a gente come todo dia? Será que a gente é fanático com a televisão que a gente liga todo dia? Com a música que a gente ouve todo dia? Com a má resposta que a gente dá para o nosso parente todo dia? Por que na hora de falar de Jesus a gente é tido como fanático? Evangelho no lar é todo dia. Ah, mas lá em casa tem um que é evangélico, o outro é testemunho de Jeová, o outro é protestante, eles não aceitam o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem falou que o culto no lar é só com o Evangelho segundo o Espiritismo? O Novo Testamento está aí. Jesus é universal. Não tem como ter desavença se a gente for discutir o lado moral do Cristo. E aí a gente consegue aproximar as pessoas. Culto do lar, culto do Evangelho no lar, não é culto do Evangelho segundo o Espiritismo no lar, é culto do Evangelho no lar. O Evangelho é de Jesus, o Evangelho não é espírita. O cristianismo tem que estar acima do espiritismo. O espiritismo vem desvendar a mensagem do Cristo.
Não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Pentateuco, em obras póstumas, Revista Espírita, obras de Chico Xavier, é trazer Jesus de novo para o coração do povo. E aí o pessoal me procurou, quem mora sozinho me procurou, falou assim: Rafael, eu fui fazer o culto 3 vezes seguidas, 3 semanas seguidas, sabe o que aconteceu? Caiu a mesma mensagem. E eu trouxe aqui o endereço lá de casa, para você anotar aí e colocar na vibração da casa, porque certamente, se caiu 3 vezes a mesma mensagem, tem muito espírito lá que está precisando ouvir. E eu fui, com muita delicadeza, falei assim: meu irmão, o espírito que mais precisa ouvir essa mensagem é você. A gente gosta de terceirizar a responsabilidade, a gente gosta de achar que é o próximo, que é o fulano, que é o ciclano, que está precisando de ouvir. E muitas vezes, meus irmãos, nós que estamos precisando. A alma humana necessita do Cristo acima de tudo. A gente não pode esquecer que se a gente está na terra, é porque nós precisamos estar presos no corpo físico. É uma prisão temporária. E o caráter de uma pena na vida do ser humano, primeiro, é punir, e segundo, educar. Então a gente passa por essa punição, por não poder estarmos vivendo na nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Mas a gente tem que aproveitar o processo para educar o nosso espírito. E a educação do espírito está em Jesus. E a gente não vem na casa espírita todo dia, mas no nosso lar nós estamos todo dia. E foi ótimo essa pausa coletiva, não para a gente ficar em casa, mas para a gente ficar em casa diferente do que a gente estava ficando. O lar estava sendo um lugar dormitório, onde a gente só passava para dormir, batia na cama, apagava, tomava um banho, no outro dia saía de novo. A gente tem que voltar a ter prazer de estar dentro dos nossos lares, e o Evangelho traz prazer, o Evangelho traz alegria, porque ele começa a envolver o seu lar num ambiente diferente. Se você o faz todos os dias, e aí você chega do trabalho, vai ter prazer de estar abraçado naquele ambiente. Muitos de vocês devem estar saudosos dos tempos religiosos. Muitos de vocês devem estar saudosos da casa espírita. Nós estamos saudosos, porque o ambiente de uma casa espírita é muito bom. Mas por que o ambiente da casa espírita é bom? Porque aqui fala de Jesus todo dia. Porque aqui fala do Cristo todo dia. E quando a gente entra, a gente recebe esse abraço espiritual. Por que não fazer dos nossos lares um templo? Por que não fazer dos nossos lares uma casa cristã, uma casa espírita? Porque era assim no cristianismo primitivo. As igrejas começavam das casas dos cristãos. Jesus não precisou de igrejas, Jesus pregava nos lares. Seja na casa de Zaqueu, de Simeão, fariseu, ou na casa de Pedro, Jesus incentivava a pregação do Evangelho nos lares, todos os dias. Vamos dar uma primeira pausa, vamos pedir o Fábio para analisar se tem alguma participação, alguma pergunta, para que a gente possa trabalhar juntos, né? Essa linha de raciocínio. Fiquem à vontade para participarem conosco. Rafael, tem uma pergunta aqui bem interessante. Então, é necessário fazermos evangelho todos os dias, principalmente nessa transição que estamos passando, mas na verdade que seja sempre? Aureni Andrade faz a pergunta. Minha querida Aureni, na verdade a transição planetária começou com a chegada de Jesus na Terra. E a chegada de Jesus na Terra foi um convite, e esse convite é constante e atual, para que nós possamos levar o Evangelho para os nossos lares todos os dias. Agora na dor, a gente lembra mais do que das outras vezes. Mas o Evangelho... Desculpe por atrapalhar, sim, porque como não tinha a pontuação, ela está dizendo exatamente isso. Sim, ela está afirmando, na verdade, né? Afirmando. Então, a transição planetária começou de fato com Jesus, e o grande convite de Jesus é que nós possamos vender tudo que tem, como aquele homem que acha um tesouro no campo, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é o Evangelho. Como que a gente quer ser cristão? Sendo que a gente quer ser cristão quando vai na casa espírita, ou uma vez por semana quando faz o Evangelho no lar. Temos que ser cristãos todos os dias. E dentro disso eu queria contar uma história, antes de passar por uma segunda participação, porque por muito tempo eu sempre imaginei que o certo era fazer culto no lar, uma vez por semana, como a gente ouve na casa espírita. E eu sempre me orgulhei muito da minha avó e do meu avô, que há mais de 50 anos, toda quinta-feira, 5h30 da tarde, faziam culto. Nem no dia que vovô desencarnou, vovó deixou de fazer. Então aquilo ali para mim era grande referência, porque a gente consegue ter dificuldade em fazer uma vez por semana. E ele há mais de 50 anos aquele casal fazia, independente da adversidade. E aconteceu um fato muito bacana. Fui para uma cidade no Triângulo Mineiro chamada São Gotardo, a convite de um amigo, Tiago, fazer uma palestra numa quinta-feira como hoje.
E essa cidade fica a 6 horas de Sete Lagoas, a minha cidade natal, onde eu morava. E aí aconteceu um fato interessante, que ao final da palestra me convidaram para dormir lá, para mim não pegar a estrada de madrugada. Eu aceitei o convite, dormi na casa dos pais desse amigo, não é? E então no dia seguinte, às 6 da manhã, eu me levantei para ir embora. Quando eu cheguei na sala principal daquela casa, 6h30 da manhã, estava a família toda reunida. Quando eu vi o casal dos senhores, os pais do Tiago, os 4 filhos e os 9 netos reunidos ao redor da mesa, uma mesa de café maravilhosa, né? O pãozinho de queijo, o café, o bolinho de fubá, o queijo Minas. Eu falei assim, olha só o tanto que eu estou importante. Eu vim fazer a palestra aqui e hoje todo mundo acordou 6 da manhã para vir tomar o café da manhã comigo. Né? Então eu me senti, eu cheguei na mesa ali como cara, né? É a nossa prepotência, a nossa arrogância. Quando eu me sentei, como bom mineiro, eu já fui colocar a mão logo no cafezinho. E aquela senhora, a anfitriã, a mãe do Tiago, ela colocou a mão sobre a minha mão, como se quisesse dizer, meu filho, não está na hora de pegar café. Então ela me pede licença e fala assim, eu gostaria de fazer uma oração, você me permite? Eu falei, claro. Quando eu fechei o olho eu pensei, eles estão tão maravilhados com a minha presença, que além de reunir a família, vão fazer prece. Mal sabe que eu nem faço oração de tomar meu café da manhã. Eu pensando nisso na hora da oração. Quando terminou, eu fiquei à vontade de comer o pão de queijo, ou pegar o café, mas da primeira vez ela segurou minha mão, deu ruim, eu falei, não vou fazer de novo. Fiquei quieto observando o que eles iam fazer. E então pega o Evangelho segundo o Espiritismo, passa para o pai da família, para o chefe da família, ele lê, comenta, depois um livro de mensagem, um livro infantil, e as crianças comentam, já tinha passado 1h20, eu com fome, doido para ir embora, e aquele negócio não acabava. E eu comecei a perceber que aquilo ali não era porque Rafael estava lá, porque nem minha opinião eles tinham pedido durante o culto, nem para ler um livro de mensagem eles pediram, porque era um costume daquela família. E então eu falei, hoje, sexta-feira, 6h30 da manhã, é o dia que eles se reúnem para fazer o culto. Quando terminou, a senhora tomou a palavra novamente e me pediu desculpa. Meu filho, me perdoe, é porque nós temos o costume de fazer o culto no lar, com os meninos, todos os dias. Ainda hoje, quando eles se casaram, antes de ir para o trabalho, eles só podem trabalhar se passar aqui e trouxerem os netos, antes de ir para a escola, para orarmos juntos e lembrarmos de Jesus. Eu saí dali decepcionado, porque eu achava que a minha avó era a grande referência. Fui na casa de vovó e falei, vó, nós estamos fazendo tudo errado. O que acontece aqui, quinta-feira, 5h30 da tarde, tem que acontecer todo dia. Então aquele lar, ainda que eles tenham suas dificuldades íntimas, é o lar que eu vi que está adiante de todos os lares que eu conheci até hoje. É o lar que consegue fazer há mais de 50 anos o culto no lar todos os dias. Todos os dias. E eu fico me perguntando, será que uma família dessa tem essa necessidade, esse desespero de estar nos templos religiosos? Porque o templo religioso existe porque a gente não conseguiu levar isso para casa ainda, nem para os nossos corações. Então fica esse exemplo, meus irmãos. Nós não estamos querendo fazer com que vocês sejam fanáticos, mas a alma humana, segundo Simão Pedro, necessita do Cristo acima de tudo. Não é só uma vez por semana, meia hora. Fábio, mais participações? Tem. Rafael, quem quiser fazer um evangelho no lar, fazer os pãozinhos de queijo, pode me chamar que eu vou. Assim também eu vou. Muito bom. Né? É bom. Então, assim, Raíssa colocou coisa bem interessante aqui. Eu vou só acrescentar a pergunta dela. Raíssa Vasconcelos, valeu aí pela pergunta. Tem mais perguntas e tem muita gente participando. Nós já estamos com 98 pessoas ao vivo. Isso é muito bom. Se puder avisar os amigos, familiares que está acontecendo a palestra, vale a pena também. Porque às vezes a pessoa está desconectada, se conecta e participa. Dá tempo ainda. Uma coisa interessante, ela pergunta o seguinte: tenho muita dificuldade de fazer o evangelho no lar. Raíssa diz isso. Porque cada um tem uma religião diferente aqui em casa. Veja, a sua colocação foi muito boa, de que tentar fazer um entendimento para que haja um movimento dentro de casa que todos, independente da religião, possam se unir ali e fazer um evangelho no lar. Mas às vezes, Rafael, acontece de não conseguir chegar a esse intento, de juntar todo mundo. Aí eu queria só acrescentar na pergunta de Raíssa: seria possível, em algum momento, a pessoa fazer um evangelho sozinho? Eu conheço um cara que foi assim, o marido odiava e ela fazia dentro do banheiro, sozinha, porque nem na sala podia fazer evangelho. Aí a minha pergunta: esse evangelho o cara pode fazer dentro do banheiro, ou esse evangelho que se faça sozinho, ou que consiga fazer com a família, todas essas formas valem a pena? Olha, uma pergunta fantástica, que é o que a gente encara muitas vezes na nossa realidade, né, familiar. Bom, primeiro ponto, se nós temos os nossos irmãos de outras religiões, a primeira tentativa nossa, gente,
Vamos pegar o Novo Testamento, vamos pegar a Bíblia, e ali estudarmos juntos a Bíblia, ter humildade de ouvir a opinião. Ah, mas por que o protestante ele é radical nisso, o testemunho de Jeová é naquilo? Cadê a humildade? O ensino moral de Jesus é indiscutível para qualquer religião. Para que a gente tem que ficar falando só de reencarnação no culto no lar? Cada um tem um momento de te despertar. O que transforma é a mensagem de esperança, é a exemplificação do mestre diante dos sofredores, diante da adversidade. Então, na primeira tentativa, é Raíssa, né, que mandou a pergunta para a gente. Vamos tentar pegar o livro da vida, que é o Evangelho, o Novo Testamento, e em comunhão a gente fazer aquele Evangelho no lar. Inclusive, vamos ter humildade e falar assim, qual livro que você gosta de mensagem? Aí dentro da sua religião tem algum livrinho que a gente possa ler antes de iniciar, antes de falar do Cristo? Por que tem que ser os nossos livros? Por que tem que ser o nosso ponto de vista? A gente precisa entender a necessidade também, Fábio, de respeitar as diferenças. Agora, se o conflito é muito grande, vamos fazer dentro do nosso quarto, mas não vamos deixar de fazer o culto todos os dias. Não vamos deixar de entender o valor de colocar o copinho da água, porque a espiritualidade trabalha o nosso próprio magnetismo, pensando em Cristo, pensando em coisas positivas, pensando de forma otimista, já está magnetizando a água, sem mesmo o concurso da espiritualidade. Mas se a gente está com o coração aberto, além da nossa vibração, ainda tem a vibração dos espíritos. Então a água é importante, vamos colocar sempre o copinho de água ao lado. Não vamos ter como desculpa as adversidades domésticas para a gente conseguir harmonizar. E aí dentro disso tem uma frase muito interessante de Emmanuel, Raíssa, que ele fala que a reencarnação não erra o endereço. A reencarnação não erra o endereço. Ainda que a gente tenha rótulos diferentes, viemos de uma mesma essência e somos guiados pelo mesmo pastor. E esse pastor conhece todos nós pelo nome. Esse pastor é Jesus. E Jesus vai ficar feliz conosco se conseguirmos fazer o Evangelho em comunhão. Rafael, nós temos mais algumas perguntas aqui, Sim. Mas tem algumas considerações interessantes. Acho importante destacar, diz André Albuquerque, obrigado também pela colocação. Acho importante destacar a presença da espiritualidade no momento do Evangelho no lar. Eu queria que você desse um enfoque. Como é que essa espiritualidade está ali, naquele momento do Evangelho? Porque muita gente às vezes acha que é um momento para comunicações mediúnicas. Não que isso não possa acontecer, às vezes raramente acontece. Não pode ser uma coisa comum, né? Mas assim, como é que a espiritualidade ela está ali naquele momento? Dá para explicar um pouco para quem nunca fez o Evangelho, ou para quem faz, mais ou menos como é que a espiritualidade está na hora do Evangelho, naquele espaço, naquele ambiente ou fora dele? Vou dar um exemplo aqui do dia a dia, para tentar fazer com que a gente entenda isso de uma maneira bem simples. Imaginemos nós, se a gente está perdido, o pneu do carro fura no meio de uma estrada, e ali com a ausência total de luz, de sinal de telefone, você não consegue enxergar nada, começa a ficar com medo, porque você sabe que aquela é uma região perigosa, que pode vir assaltante, pode fazer uma maldade com você, e aí você começa a andar para procurar ajuda. Naquele desespero você está andando, porque você está em trevas, não é? E aí a mais ou menos 300 metros você vê uma luz acesa, numa casinha. Você não vai lá pedir ajuda, porque você viu a luz? Então, por que você procura aquele local? Porque você viu a luz. Quando nós começamos a fazer o culto no lar, a gente acende uma luz. E se a gente tem disciplina para estar ali todos os dias, naquele determinado horário, falando de Jesus, vibrando em Jesus, a espiritualidade vai começar a ter confiança em nós. Se a gente começa e depois para, vai ser difícil engrenar. E a espiritualidade vai ver que não vai poder contar. Mas se temos o comprometimento, a espiritualidade vai começar a confiar em nós e eles vão começar a colocar essas setas de luzes indicadoras, não só para ter bons espíritos, mas para auxiliar também os que estão no sofrimento. Porque a característica, meus irmãos, dos espíritos evoluídos, não é ficar lá no céu, no mundo espiritual, tocando harpa, não, né? Vestido de anjinho, tudo lindo e maravilhoso, aquele cenário. Quanto mais evoluído o espírito, com mais trevas eles trabalham. Então, se nós estamos dispostos a abrir a porta dos nossos lares, precisamos fazer isso de forma santa, religiosamente, porque a espiritualidade vai trabalhar, vai estar presente e vai estar também auxiliando espíritos ignorantes que estão vagando nas ruas e que no nosso lar vê essa flecha de luz e vai ali para preencher o íntimo deles. Então é um trabalho maravilhoso. Inclusive, fica aqui a dica a todos vocês, estudem o livro Os Mensageiros. É o segundo livro da série de André Luiz, ele vem depois de Nosso Lar, e ele vai falar do lar de uma viúva,
que passava por muita dificuldade e tinha que escolher o que dar para os filhos, ou o almoço ou a janta. Tinha 4 filhos, um mais revoltado, passavam fome, mas todos os dias liam, não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Novo Testamento. E aquela casa, daquela viúva pobre, que falava de Jesus, independente da religião, que tinha suas dificuldades, era o ponto de apoio espiritual para a morada nosso lar que conhecemos na terra. Todos os espíritos que vinham da colônia espiritual nosso lar passavam naquele ponto de apoio para conseguir renovar-se depois da travessia a crosta pesada terrena, para se renovarem e então ir trabalhar nas missões que abraçavam aqui na terra. Vejam a importância do culto no lar e o apoio espiritual que recebemos. Temos mais uma pergunta aqui. O que devemos fazer para mudar o pessimismo? Quem coloca isso é Leila Pereira. Uma pergunta bem interessante nesse momento em que muitas pessoas começam a desacreditar na vida. O que fazer? O Evangelho pode ajudar nisso? Eu digo o Evangelho e o Evangelho no lar. Sim. Bom, primeiro ponto, gente. A gente sempre tem falado isso aqui, a gente tem que tomar cuidado. Depois que apareceu o coronavírus, está baixando o espírito tudo quanto é lugar. E eu não sei como é que eles estão baixando, porque o centro espírita está tudo fechado, né? Deve estar baixando em casa, o que é proibido, viu, gente? Manifestação espiritual no culto no lar é uma vez ou outra, como o Fábio bem disse, tá? Isso não pode ser comum, não. Mas aí vem um problema, todo espírito quer mandar mensagem, todo médium quer ser aquele charlatão de receber, a resposta está no Evangelho. A resposta para essas horas de aflições está no Evangelho. E muitas vezes, quando nós temos o hábito de procurar o Evangelho de forma natural, dia a dia, nesses momentos de tribulação, a gente consegue vencê-los de uma maneira muito mais fácil. Se estamos encontrando dificuldade, é que estamos distantes de Jesus. Se estamos encontrando dificuldade, é que estamos distantes de Jesus. Rita coloca o seguinte: essa parada mundial foi necessária? Eu não queria colocar um outro assunto, sim, mas como as pessoas estão dentro de casa, em quarentena, em afastamento, vamos dizer assim, isolamento social, mais próximos cotidianamente das pessoas que integram a família, eu acho que a pergunta se encaixa. Sim. Então, essa parada mundial foi necessária? Sim. E é tão interessante essa pergunta, porque sabe o que a gente fica vibrando aí nas mensagens? Meu Deus, tomara que isso passe logo. Tomara que isso passe logo. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é voltar a ser o que éramos. A gente tem que ter paciência, respeitar o tempo de Deus. Não é tomara que passe logo, não. Vamos aproveitar da melhor forma possível essa pausa coletiva. A humanidade precisava dessa pausa. Eu sempre tenho um comentário também, uma outra visão que às vezes a gente não tem. Nós achamos que o vírus é algo que veio para trazer malefício. Tem mensagem espiritual que está falando que eles mandaram o vírus, foi a espiritualidade inferior para devastar a terra. Não foi. Não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, meus irmãos. Não cai sem a vontade de Deus. Isso é para o nosso aprendizado. E ele vai durar, essa provação, essa pausa, vai durar o tempo necessário, porque em verdade, quem chegou primeiro aqui na terra foi a natureza. E nós, seres humanos, estamos destruindo a criação. Nós estamos fazendo como um câncer faz no organismo. Esse organismo, esse corpo é o planeta. O tumor somos nós. E aí o coronavírus é uma quimioterapia que faz aquele tumor ficar travado, sem conseguir agir. E aí, se a gente não aprender com a quimioterapia, se a gente não começar a enxergar a vida diferente, pode ter uma cirurgia de retirada de tumor. E aí é o que aconteceu com os chamados exilados de Capela, né? Que tiveram a oportunidade por muito tempo de reencarnar naquela região, não aprenderam a ter compaixão, não aprenderam a não ser mais indiferente com a dor do próximo, não aprenderam que culto no lar é todo dia, não aprenderam a modificar a si mesmos, e aí foram exilados. Por isso que lá no início da Bíblia, em a Gênesis, a gente vai ler que Adão e Eva foi expulso do paraíso. Esse expulso do paraíso é essa raça de espíritos que vieram exilados para a terra, porque não aproveitaram a oportunidade, não aproveitaram processos terapêuticos, como esse que nós estamos passando agora, para fazer a gente pensar diferente, para fazer com que a gente leve uma consciência diferente para os nossos filhos, para os nossos pais. Temos aqui mais uma pergunta, agora de Michele Oliveira. Eu acho que é a segunda pergunta dela, eu acredito. Podemos fazer o Evangelho no lar distante do nosso lar? E podemos fazer o Evangelho do lar com a intenção
de estar beneficiando, eu acho que é isso. Outro lar, é possível isso? Sim. Com certeza, Michele, sua pergunta é muito pertinente e excelente para o nosso esclarecimento. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela trabalha e viaja. Então ela é de Recife e precisou fazer uma viagem e durante uma semana ela vai estar em outro estado, vai estar em Goiás. E aí na hora que ela costuma fazer o evangelho no lar todos os dias, ela vai estar fazendo também dentro das possibilidades onde ela estiver. E durante o evangelho, por exemplo, durante a prece inicial, final, principalmente, que é quando a gente fecha os olhos, entra num processo de mentalização, vamos imaginar que todo aquele ensino, aquela leitura que você fez sobre Jesus, ela está sendo presente, sendo dita, sendo ecoada em cada canto do seu lar, em que cada aposento daquela casa está entrando uma luz vinda da espiritualidade, inundando todos aqueles que convivem ali. Começa a imaginar os seus parentes, muitas vezes que estão numa casa que não tem o costume, na hora do culto, e começa a vibrar por eles. A minha avó, ela faz uma coisa no culto que eu acho muito bacana, que é o seguinte: ela leva sempre uma lista, e coloca ali naquela lista o nome das pessoas, como a gente faz na casa espírita, e na hora da oração ela lê aquele nome, ela pede a espiritualidade para intervir em benefício deles, e depois da oração ela ainda fica 5 minutos com uma musiquinha clássica ao fundo, fazendo a mentalização, a vibração, o passe à distância, para aqueles que não podem fazer ou que estão passando por alguma provação. Então é possível sim, aonde quer que a gente esteja, a gente pode levar o nosso pensamento, o nosso coração, para que a prece chegue àquelas pessoas. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que o nosso pensamento, ele tem força e direciona-se em ondas eletromagnéticas, mas esse pensamento tem rosto, e o rosto do pensamento, a forma dele é o que está no nosso coração. Então a gente consegue pensar, consegue jogar a força do pensamento e a gente consegue moldá-lo com o nosso sentimento. Então é possível sim, meu querido. Rafael, nós temos aqui mais algumas considerações. A Mônica diz que é muito bom os esclarecimentos, como muitas pessoas estão parabenizando pela forma de expor, a forma clara, bem explicada, uma ótima palestra. É sempre bom colocar porque as pessoas estão externando aqui seus sentimentos. Márcia Maria diz que se sente muito melhor quando ela faz a sua prece, mas tem uma pergunta que eu queria... Da Socorro Pimentel. Eu estou aqui objetivando as perguntas ligadas à questão do Evangelho no Lar. Então, Socorro Pimentel diz o seguinte: é a caridade o Evangelho em ação? É a caridade o Evangelho em ação? Se trabalhamos para o próximo, estamos praticando o Evangelho, não? Sim. Qual é o nome dela, desculpa? A Socorro Pimentel. Sim, Socorro. A sua consideração foi perfeita. Inclusive, você parafraseou, ao seu modo, ao seu jeito, Francisco de Assis. Vou te dar essa notícia, Você está concordando, na verdade, com o mesmo pensamento de Francisco de Assis, que nos fala o seguinte: aonde estiveres, pregue o Evangelho, se necessário, utilizando palavras. Olha que lindo isso. Aonde estiver, pregue o Evangelho, se necessário, utilizando palavras. Porque não vai adiantar nada fazer 5 cultos por dia dentro de casa, se a gente não mudar. A gente vai continuar sendo um carrasco doméstico. E aí também não faz sentido, Quanto mais souberes, mais será cobrado. O Evangelho nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acrescentaria, vos incomodará também. Então, à medida que a gente vai fazendo o Evangelho, temos a obrigação de melhorar. O conhecimento do homem, e o Evangelho é importante, ser falado, ser lido, meditado, porque o conhecimento do homem minimiza o seu problema. O conhecimento do homem minimiza o seu problema, porque a gente passa a enxergar a vida diferente. Então sim, precisamos fazer o Evangelho todo dia, mas como a senhora bem disse, sobretudo precisamos praticar. A nossa vida precisa ser uma carta viva do Evangelho no coração dos que convivem conosco. Rafael, tem uma pergunta aqui que eu queria antecipar ela, mesmo na sequência, que diz assim, é Flávia o nome dela, da pessoa que pergunta: sempre quando vou fazer o Evangelho, me bate uma tristeza. Queria passar coisas boas, mas às vezes não consigo. Como lidar com isso? Bom, a gente não pode achar que todo caso é igual. Cada caso é um caso, e a gente precisaria, Flávia, conversar com você com calma para entender bem o motivo dessa tristeza, na hora do Evangelho, se esse Evangelho é feito só com você, se alguma vez você fez o Evangelho e teve alguma experiência negativa, às vezes uma discussão dentro do lar, ou brigou com alguém porque você está fazendo o Evangelho. Então a gente deveria conversar com mais detalhes para entender esse processo. Mas dentro das várias possibilidades de bater uma tristeza na hora, primeiro,
a gente já pensa que é obsessor, né? Ah, é algum espírito de obsessor que não quer que eu faça. Na minoria das vezes, pessoal, na minoria das vezes, porque quando a gente tem a vontade de falar de Jesus, a proteção já é muito maior. Muitas vezes essa tristeza pode ser dos nossos irmãos desencarnados que estão lá para receber ajuda. Não é que eles estão lá para te perseguir, para querer te matar, mas para receber ajuda, para receber ajuda. Espírito obsessor que quer te fazer mal, não vai ter paciência de ouvir evangelho todo dia, não. Então, muitas vezes, minha irmã, essa sensação de tristeza representa, pela sua sensibilidade mediúnica, o sentimento de muitos espíritos que são levados ali para receber a boa nova do evangelho. Persista, fale de Jesus. A própria palavra evangelho significa boa nova, é uma boa notícia que traz alegria para os nossos corações. Vamos lá, né? Nós tínhamos até as 9 horas, já me arrependi, eu teria deixado até 9h30, né? Para a gente tirar de Rafael tudo que ele pode passar. Mas vamos lá. Paloma Camarote, Paloma, ela diz o seguinte: o evangelho no lar deve seguir uma sequência, é uma pergunta, deve ser aleatório? Posso abrir o livro no item e voltar para o início do capítulo? Ou tenho que ler aquele item? Tenho essas dúvidas. Será que deveria ser um estudo sequenciado? Ou pode se abrir a esmo? Acho que é essa a pergunta de Paloma. Muito boa pergunta também, Paloma. Obrigado pela participação, tá? E temos 132 pessoas acompanhando nesse momento. Muito bom. Um beijo no coração de todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, tá? Então, bom, o Evangelho ele tem um roteiro, segundo o que o Espiritismo vem nos orientar. É um esqueleto, e que a gente pode ter variáveis. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma obrigação. Mas o que seria, antes de tudo? Primeiro, vamos sempre deixar água no local, no ambiente, que é o preparo, né, para o culto. Vamos colocar uma musiquinha clássica, se a gente puder. A musiquinha clássica é muito boa, viu, gente? O Chico, por exemplo, gostava de psicografar ouvindo Beethoven. Ele pedia para colocar uma música, né, e psicografava ali. Maria de Nazaré incentivou os cristãos a entrar nas arenas cantando. Então a música vai acalmando o coração, vai fazendo a gente deixando a turbulação, as preocupações do dia a dia lá fora, para preparar aquele banquete espiritual. Coloca a musiquinha, vai curtindo a música ali por uns 15 minutos, né? Prepara a água, já coloca ali. Leia um livro de mensagem, faça a oração inicial, leia o Evangelho, seja o Segundo Espiritismo ou o Novo Testamento. Leia o Evangelho como leitura principal. Se quiser complementar, por exemplo, com o Livro dos Espíritos, uma pergunta. Se quiser trazer um livro como Jesus no Lar, que é fantástico, psicografado por Chico Xavier, autoria espiritual de Neio Lúcio, chama-se Jesus no Lar, que é todas as vezes que Jesus fez culto no lar na casa dos discípulos. Todos os dias. Jesus fazia o culto todo dia. E ali Jesus conta histórias que a gente pode trazer para o culto também, que é fantástica. Ao final, comentários, conversa fraterna, sem agressão. Uma prece final para encerrar e, se puder, também 5 minutinhos para fazer uma vibração. Pelo amor de Deus, sem incorporar, sem baixar espírito, tá, gente? Uma vez ou outra, e olhe lá, acontece manifestação, mas não é adequado. Agora, se a gente vai abrir ao acaso, ou se vamos seguir uma sequência, vai de cada lar, de cada família, não tem uma obrigação. Tá legal, Paloma? É necessário, até por ter participado da formação de muitos médiuns nos cursos que, na verdade, a Casa Espírita oferece com relação à mediunidade, quando a gente fala de comunicações mediúnicas no Evangelho no Lar, pode acontecer, principalmente ou quase que exclusivamente, quando é um médium que já educou a sua mediunidade, já tem tem muito conhecimento sobre a própria mediunidade, e numa circunstância excepcional, esse médium, que já é médium numa casa espírita, principalmente, e que domina a sua mediunidade, ele ali, em determinadas circunstâncias específicas, recebeu uma comunicação. Mas o ideal é que não haja comunicações mediúnicas, porque não é uma reunião mediúnica, né? Então é bom esclarecer isso, porque às vezes fica um detalhe, e aí fui eu que coloquei. Aí eu estou colocando, mas se você depois quiser acrescentar, fica bom também. Só um minutinho, Fábio, antes da pergunta, com certeza, eu queria complementar. Aconteceu um fato interessante comigo, com minha mãe, com minhas irmãs. Na época, meu pai morava fora do Brasil, e aí ele teve uma enfermidade muito grave mesmo. E eu me lembro que a gente recebeu o telefonema em que o médico falou que ele tinha 5% de chance de sair vivo de uma cirurgia que ia fazer. Infecção generalizada, uma superbactéria, e meu pai mal. Foram fazer um culto na casa, no lar de um familiar, para que aquele culto a gente tivesse força, né? Pedindo a Jesus para intervir através dos médicos. E aí, gente, baixou um espírito, né? Teve uma comunicação mediúnica. Eu devia ter meus 15 anos de idade, e você vê uma manifestação mediúnica, você assusta.
já estávamos fragilizados, eu vendo aquela manifestação fiquei assustado, e a gente tem a tendência de acreditar em tudo. E o Evangelho lá, João fala na sua primeira epístola no capítulo 4, não acrediteis em todos os espíritos, mas perceba se ele provém de Deus e se dá bons frutos para mostrar que é de Deus. E ali a gente, sem conseguir fazer aquela análise que o próprio Kardec recomenda, a fé raciocinada, a gente vai acreditando em tudo. Primeiro, será que tinha ambiente espiritual, todo mundo desesperado, meu pai quase desencarnado, para ter um médium em equilíbrio naquele local, naquele ambiente, para receber uma mensagem? Muito difícil, mas na hora a gente não acredita. E aí o Espírito começou a trazer a comunicação e aquelas coisas triviais, né? Vamos com fé em Jesus, parará, ele está sendo assistido. E aí o Espírito olhou para mim e falou assim, por que você está chorando? Meu pai entrou para uma cirurgia com uma porcentagem mínima de sobreviver e o Espírito me pergunta por que eu estava chorando. E eu, na minha inocência da adolescência, eu falei assim, porque eu queria muito ainda dar um abraço no meu pai, porque tem quase 5 anos que eu não o vejo. E aí sabe o que o Espírito falou? Não chora não, você vai poder abraçar ele quando você quiser, em sonho. O que eu pensei na hora? Vai desencarnar. E aí todo mundo percebeu, todo mundo desabou, minha mãe quase desmaiou, aquela confusão generalizada. Resumindo, gente, meu pai depois disso viveu mais uns 20 anos. Então a responsabilidade da mediunidade ela é muito séria, ainda mais quando se fala dentro do lar. Inclusive, outro ponto também a ser ressaltado é o passe. Culto no lar não é lugar de ministrar passe. Aqui na casa espírita, os espíritos trabalham, por exemplo, na câmara de passe, com todos os instrumentos necessários, está na obra de André Luiz, na obra de Kardec, para que ali seja retirada aquelas vibrações negativas e que se faça uma limpeza, uma faxina no local. Será que se a gente fizer isso em casa, onde que vai ficar aquela sujeira, espiritualmente falando? Vai ficar no nosso lar e a gente pode trazer até conflitos entre os nossos. Então vamos manter esse equilíbrio relacionado à mediunidade no momento do culto do lar. Rafael, para a gente poder encerrar... Passou rápido. Passou, né? Para a gente poder encerrar, tem uma pergunta de Milene, bem interessante, que é muito legal falar sobre o Evangelho no lar com crianças. Essa semana fizemos o Evangelho no lar, foi muito engraçado, e minha filha mais nova foi quem fez a prece final. Mas a integração das crianças, porque veio a pergunta, boa noite, toda vez que estou fazendo o Evangelho no lar, meu filho de 4 anos não para, fica pulando em cima de mim, fazendo barulho, e sempre dou uma pausa para falar com ele, o que posso fazer. Sinto que não posso impedir ele de participar. E aí, isso tem uma questão lúdica, isso tem uma questão de como a criança enxerga o Evangelho. Como é que você vê isso? Porque tem essas coisas, né, gente? Na hora do culto, o cachorro late, o telefone toca, o vizinho grita, põe funk do lado para ouvir. Acontece essas coisas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere com seu filho, poderia ser muito pior. Agora tem uma história interessante, que o meu sobrinho, desde bebezinho, a gente coloca ele para participar do culto, colocávamos eles para participar em casa. E aí, um dia eu fui sair com ele e a gente sempre colocava Enya, música clássica, Enya, na hora do culto. E a mesma música toca no meu carro. E então, ele devia ter mais ou menos 1 ano e meio de idade, eu liguei o carro, ele estava na cadeirinha e começou a tocar Enya. Eu não percebi. Quando eu parei no próximo semáforo, eu olhei no retrovisor para ver se ele estava bem. Estava tocando Enya já uns 5 minutos. Quando eu olhei no retrovisor, ele estava com o olhinho fechado e com as mãozinhas assim. E eu arranquei o carro e continuei com a música, eu percebi que enquanto a música tocava, ele estava assim. E aí eu desliguei a música e ele abriu os olhos. 1 ano e meio de idade. Ouvindo a música do culto, ele já assimilou que era hora de oração. Aparentemente, não está surtindo tanto efeito. Rafael ia para o culto do lar indignado quando meu pai chamava. Indignado. Eu queria jogar videogame, eu queria jogar bola, eu queria estar na rua, eu queria estar à toa, mas eu não queria estar no culto. Quando eu tinha ido para os 17 anos, fui para um show na minha cidade, e meus amigos estavam ali, a gente no show, aquela confusão toda, começa a passar um cigarro de maconha. Aquele cigarro chegou perto de mim e eu ia fumar aquele cigarro. Eu ia experimentar maconha, eu queria experimentar. Quando o cigarro chegou na minha mão, eu não lembrei de nenhum ensinamento que meu pai falou no culto, mas eu lembrei a imagem do meu pai segurando o evangelho, com a postura séria, íntegra, ao lado da minha mãe, olhando para mim. Ah, minha filha, aquilo ali, o cigarro caiu da minha mão, minha perna bambeou, e eu nunca mais quis saber daquele negócio. Então, a gente começa a perceber que ainda que não pareça, está ficando a sementinha. E aí tem um outro detalhe interessante. O que a psicologia vai nos falar? Coloca ele para dirigir o culto, chama ele e fala assim, hoje você que vai coordenar o culto, meu filho. Compra um livrinho de Meimei, que você vai poder contar uma história para a criança, para chamar o interesse. Hoje nós temos ali o nosso amigo Alan Wilson,
Mitchell, quer dizer, que ele pega as histórias que a gente tem na doutrina espírita e transforma na Turma da Mônica. Compra lá a Turma da Mônica, o Meu Pequeno Evangelho, por exemplo, né, do nosso amigo Alan, e aí a gente vai começar a mostrar, a ter um atrativo para a criança. Fala assim, hoje você que vai fazer a oração a Deus, você que vai agradecer Jesus, como o Fábio falou que fez para a filhinha dele, porque aí a gente vai começar a envolver, a gente vai começar a fazer com que eles sintam-se importantes e que aquele momento precisa deles para acontecer. E para fechar, Fábio... Eu queria, Rafael, eu sei que o nosso tempo está se encerrando, mas tem uma pergunta que eu acho que a gente vai ter que encerrar com ela. Perfeito. Pela forma como ela está sendo colocada. E ela é muito interessante, que tem muito a ver com esse nosso momento, nosso mundo, nossa realidade, a realidade de muita gente que tem muito pouco tempo. Como lidar com isso? Então eu queria ler de Shirley, e ela diz o seguinte: boa noite, eu moro numa casa com 7 pessoas, tenho 3 filhos, trabalho o dia inteiro, chego tarde, chego cansada, ainda tenho que fazer o jantar e preciso dormir para acordar bem cedo para trabalhar. Não tenho como fazer o evangelho no lar. O que posso fazer para substituir o evangelho no lar? Olha, são várias formas, inclusive a gente se põe até à disposição de depois responder com detalhes no inbox. Mas uma dica, a senhora deve gastar aí pelo menos 1 hora para fazer a janta, né? E essa janta vai servir de alimentação para o dia seguinte. Durante esse momento, coloca uma música clássica, ouve ali uma musiquinha para começar a te envolver num clima bacana, de paz, começa a pensar de forma positiva, aí ó, você já tem a música, você já tem a prece, que o otimismo nosso é uma oração, então você já fez a abertura do culto no lar durante o seu trabalho doméstico, levando isso para o alimento dos seus filhos, para o alimento da família, porque se a água é esse componente capaz de envolver todo o alimento ali, certamente, minha irmã, a sua comida não vai saciar só o alimento físico dos seus filhos, mas também o espiritual. Coloca a musiquinha, vai ouvindo, vai fazendo suas preces, tem o audiobook hoje, você pode colocar no celular mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, então coloca uma parte de música clássica, a outra ouve uma mensagem, porque durante seus afazeres você estará fazendo culto no lar. Quando terminar a tarefa, faça uma prece agradecendo por aquele dia em que a senhora conseguiu de forma digna levar o pão para dentro de casa, com o suor do próprio rosto, e não deixou de pensar e vibrar em Jesus no seu ambiente doméstico. E eu me lembrei agora também de uma passagem linda do Evangelho, quando Jesus retorna para Betânia, e eu queria trazer essa passagem para encerrar, e que essa passagem fique em nossos corações. Jesus chega em Betânia e é acolhido na casa dos 3 irmãos que ele muito amava, Marta, Maria e Lázaro. E ali, naquele momento em que Jesus encontrava-se dentro daquele lar, Maria estava nos pés de Jesus. Enquanto Marta, muito preocupada com os afazeres domésticos, vira-se para o mestre e fala: Jesus, não está vendo Maria no seu pé? Fala com ela para me ajudar, estou sobrecarregada, olha o tanto de afazer e ela está aí do seu lado. Marta, Marta, você tem andado tão ansiosa, com tantas coisas, e uma só é importante. Maria escolheu a melhor parte. Nós, meus irmãos, estamos ansiosos, aflitos e sobrecarregados com tantas coisas, e uma só é importante. Que possamos também escolher a melhor parte e que Jesus possa estar diariamente dentro dos vossos lares. Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, e até domingo às 8 da manhã estaremos aqui novamente representando todos esses trabalhadores do campo físico e do campo espiritual do Grupo Espírita Seara de Deus. Um abraço. Bom, gente, maravilhosa palestra, Rafael, não tem o que se dizer, fantástico para a gente parar, refletir junto com os nossos parentes, amigos. Eu queria aqui só relembrar uma ação que essa casa, o Grupo Espírita Seara de Deus está fazendo, está lá, está aqui no Facebook, é só você procurar, está na lista das publicações, que é a campanha do quilo virtual. E aí é uma ação em que você pode vir até o Grupo Espírita, está aqui o endereço, tudo direitinho, o horário, de 8h30 da manhã até as 11h30, de segunda a sexta, toda segunda a sexta, de 14 às 17 horas, no sábado, de 8 ao meio-dia, você pode entregar no Seara de Deus uma ajuda para que se consiga fazer as cestas básicas que são entregues todos os meses às vovós,
são vovós de comunidades carentes, próximas ao Ceará de Deus, aqui do Ijimaranguape, das Casinhas. São 120 cestas básicas e é muito importante que a gente possa fazer a nossa parte. É só chegar aqui na frente do Ceará, buzinar, vai ter um trabalhador da casa que vai buscar, pega esse 1 quilo de alimento, o que você puder doar, não perecível, entrega, eles vão limpar, vão guardar e vão entregar às vovós no próximo dia 15, 16 ou 17 agora de abril. O mais importante, se você, quando sair de casa, puder lavar a embalagem e já trazer limpo, já é muito bom, já ajuda muito para que não haja contaminação da pessoa que vai receber. Então é muito importante ter essa preocupação com tudo que a gente está levando para dentro de casa e também aquilo que a gente está tirando de casa para doar. Então isso é muito importante, isso é uma recomendação, não é nenhum preconceito, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que, um exemplo, 1 quilo de feijão que está emplastificado, que está num saco plástico, se você compra na rua e traz para casa, antes de guardá-lo, você pode limpar com uma mistura de água sanitária com água, e isso você faz uma mistura que você pode limpar e matar os micro-organismos, inclusive o vírus, caso ele possa estar ali. Então, se você vai doar, vai entregar, faz essa limpeza, entrega aqui na frente do Ceará, tocou na cigarra, buzinou, vai ter uma pessoa para receber. O endereço está aí, é só fazer sua parte, vamos ajudar as pessoas. É a nossa campanha do quilo que não está podendo ser feita, mas poderá ser feita dessa forma, de forma virtual. Então é a campanha do quilo virtual, o Grupo Espírita Ceará de Deus, que fica na rua Valfrido de Moraes, número 298, aqui no Janga, Paulista, Pernambuco. O que você puder doar será muito bem-vindo e vai ajudar muitas pessoas, tá certo, gente? Eu acho que com isso a gente vamos fazer a nossa prece final, vamos pedir ao nosso irmão Rafael. No final da sua prece, Rafael, nós encerramos essa transmissão. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Talvez uma ou outra pergunta não conseguimos responder, mas domingo vamos estar aqui de novo às 8 horas da manhã. Durante a semana, no dia de amanhã até sábado, vai sair qual é a palestra, quem vai falar, qual vai ser o horário. Sigam, é muito importante esse momento. Participe, assista, faça parte dessa live, junte com toda essa família, que é a família do Grupo Espírita da Ceará de Deus, que com essa possibilidade de estar no Facebook, a gente pode alargar para muita gente. Indique as pessoas para que elas possam assistir, é muito importante. É o Evangelho chegando na sua casa, através da experiência de uma comunicação pelas redes sociais. Muito obrigado a todos, muito obrigado à espiritualidade por tudo que recebemos nessa noite. Passamos a palavra ao nosso irmão Rafael, para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos nesse momento, cada um de nós que estamos em sintonia mental, pensar nos nossos lares, em cada cômodo deste lar, em cada pessoa que convive conosco, mas vamos pensar com alegria, com otimismo. Vamos imaginar que os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, estão nesse momento adentrando ao nosso lar, nos abraçando, nos sorrindo, nos dizendo palavras de esperança. Ou melhor, parafraseando Pedro, o discípulo de Jesus, nos dizendo palavras de vida eterna. Aquelas palavras inesquecíveis de Jesus, que nos dias de escuridão vêm iluminar as nossas vidas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus não foi feita em vão. O Cristo nos alertou que no mundo passaríamos por aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nos demonstrou o caminho, a verdade e a vida, para que nós também possamos vencer, permitindo que todas essas promessas de Jesus façam eco em nossos corações e em nossos lares. Nunca vos deixarei órfãos. Essas palavras do Cristo, nesse momento em que muitas vezes imaginamos longe da paternidade divina, nos faz ter a convicção daquilo que o próprio Cristo disse ao se despedir da humanidade na Galileia distante, sendo testemunhado por 500 irmãos, quando pronunciou as palavras que Mateus registra no final do Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa certeza, Senhor, que não estamos órfãos, que o Senhor
está conosco todos os dias e permanecerá, pedimos a Ti, que nunca falte com o apoio necessário a todos nós, a todos os nossos lares e todos aqueles que amamos. Muita paz a todos e muito obrigado, Jesus. E que assim seja.